Olá, meus irmãos, saravá, que a paz e o Xalé seja com todos vocês. Sou o Palhão das Pedreiras, estamos começando mais um episódio do Saravá Podcast, terceira temporada, e com certeza, se você não assistiu, vá assistir, mas se você já assistiu, a gente já fez a gravação com a mãe Sebastiana, do pessoal do Filhos do Cacique, como todo mundo conhece, e a mãe Rita também estava aqui junto, e é lógico que a gente também vai ter que fazer um episódio com a mãe Rita, pra gente conhecer muito mais coisas, porque a mãe Sebastiana, ela disse que não ia falar muito, e a gente entende, mas eu já sei que a mãe Rita gosta de falar mais ainda. Então a gente vai se aprofundar mais ainda na história dessa casa, nas coisas que a gente tem que conversar, e com certeza vai ser um episódio maravilhoso. Então, bem-vinda, mãe Rita, seja bem-vinda, espero que a senhora goste. Obrigada, agradeço o convite, e é muito bom poder falar com o povo da nossa religião, né? Tem quebrar e quem não é da preconceitos. nossa religião também, né? Porque acho que o conhecimento ele tem que ultrapassar as fronteiras. Tem não muito pode ficar católico só... no nosso canal. Que bom. Tem bastante católico. Bastante católico. Bom, então acho que quando a pessoa ela se abre a adquirir conhecimento, a primeira coisa que ela faz é quebrar os preconceitos. Então, quando a pessoa ela é aberta, é muito mais fácil para ela transitar na vida do que quando ela se fecha num mundo em que alguém diz que é daquele jeito e acabou, né? Então, se eu quero leveza na minha vida, eu me abro e transito por todos os meios. E eu acho que hoje em dia a gente tem uns discursos na nossa religião que as pessoas querem procurar uma pureza. Não, mas o que é puro da nossa religião? E eu acho que a Umbanda, a maior beleza dela é não ser puro nada. Você tem o direito de ser um bandista, mas rezar o terço, você ser um bandista e ter devoção em São Francisco, você ser um bandista e gostar do Ganesha, você ser um bandista e gostar do... Você pode, né? Não tem essa diferença, né? Eu acho que o que a gente precisa entender é que a Umbanda ela é uma religião que ela não permite o preconceito. Porque ela nasce de um ato de preconceito. Então, a partir do momento que ela se rebela contra o preconceito, como que ela pode ser uma religião preconceituosa? Então, o preconceito não está na religião, está no ser humano. Então, a gente precisa começar a filtrar, pessoal, essas coisas. Porque o ser humano, ele é imperfeito, ele tem preconceito, ele tem vaidade, ele tem egoísmo, ele tem um orgulho assoberbado, e aí ele transfere isso para dentro da religião. Só que a religião mesmo não tem isso. Não dá brecha, né? Tanto que independente de quem é que seja um morador de rua, um drogado, um bêbado, seja o presidente da república, o rei, e chegar na frente de uma entidade, ela vai conversar como ela conversa com todo mundo. Sem distinção. Sem distinção nenhuma. Entendeu? E o praticante, ele tem que aprender isso. E o sacerdote também. Principalmente o sacerdote. Porque se ele não tem, ele não ensina seu adepto. A gente vai ver muito disso na nossa conversa, como que... hoje em dia, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito para meus filhos. Não dá para ser um bom dirigente se você não for um bom filho. E tem pessoas hoje que querem pular essa etapa. Não é nem filho de santo e já quer ser pai de santo. E calma aí, vamos devagar. Não é tão fácil assim, né? Infelizmente, tem muita gente que acha que ter terreiro traz dinheiro. O que é uma doce ilusão. Ao contrário, tira, né? Entendeu? Eu não digo que tira. Eu digo que o terreiro, ele te mantém equilibrado para você ter saúde, mente tranquila, para você trabalhar e ganhar o seu dia a dia, né? Mas não vai deixar ninguém rico, mesmo porque religião nenhuma veio para deixar alguém rico. A função da religião é nos tornar uma pessoa que consiga se aproximar o máximo possível de Deus e não do dinheiro. Se o meu foco é o dinheiro, então eu já não sou religioso. Isso é interessante a gente falar, né? A gente estava falando antes do Pai Zélio, né? E eu falo isso, as pessoas hoje em dia têm um grande trabalho de invalidação do Zélio, porque quando a gente começa a estudar o Zélio poda muita coisa que hoje em dia na nossa religião existe. E o Zélio, em algum momento, eu lembro muito bem do Caboclo das Sete Cruzilhadas falar que o maior problema da Umbanda era o vil metal, porque o ser humano se corrompe muito pelo vil metal. E isso é uma verdade, as pessoas querem validar o Zélio por causa disso, porque... além disso, né, a gente tem que entender que
1908 era muito diferente de 2024. A sociedade, o caráter das pessoas, as leis eram diferentes. Então, tudo no mundo mudou. Nada mais é igual. Então, a Umbanda ela tem essa maleabilidade, ela tem essa elasticidade. Ela acompanha o movimento do mundo. 20 anos após uma abolição, né? As pessoas acham que às vezes não veem, não pensam isso. Exatamente. A Umbanda nasce 20 anos após uma abolição, 19 anos após uma república, mas ainda enraizada com um monte de coisa e na capital do país, porque o Rio de Janeiro era a capital. E a gente tem que entender o processo histórico da época. Porque quando a gente fala em 1908, a gente fala das macumbas. E nesse período, existe até uma pesquisa da Maria Elise Rivas, que fala sobre as macumbas do Rio de Janeiro, e que fala sobre, acho que, o empoderamento da mulher nesse período, e que uma coisa que ela falou muito na defesa do doutorado dela, que a macumba naquela época, ela estava nas rádios. Enquanto estava simplesmente falando do Oxóssi, falando do Ogum, estava tudo beleza. Mas, de repente, a musicalidade começou a trazer o quê? A guerra. Quando eu digo a guerra, não é a guerra, mas é assim, é dizer que eu faço feitiço e derrubo você. Sim. Então, quando isso entrou na musicalidade, a macumba acabou sendo deturpada. E eu acho que esse é um tipo de coisa que não tem que falar. Eu sou de um pensamento, isso veio desde o meu pai, do meu avô de santo, que tem pontos que a gente não tem que cantar para quem não é da Umbanda. Tem coisas que a gente tem que deixar ainda no... Eu ainda sou daquela Umbanda, que tem coisas que ainda tem que ficar no secreto. Entre quatro paredes. Exatamente. Eu ainda acho que tem coisas que rezas, pontos que tem que deixar para quem conhece. Então, acredito que assim, quando nasce a Umbanda em 1908, né, ou quando... Não digo que nasce, porque ela não nasce, ela já existia. Sim. Ali simplesmente ganha um corpo, né? Ela ganha um corpo jurídico que não existia. Isso não tinha. Tudo era macumba. Então, ela ganha um nome juridicamente reconhecido. Esse é o ponto que eu enxergo. Então, o que eu acho que naquela época se tenta fazer? Se tenta mostrar uma coisa fora daquelas coisas vistas pela macumba. Porque o João do Rio também, quando escreveu o livro As Religiões do Rio de Janeiro, né? As religiões do Rio de Janeiro, as religiões do Brasil, acho que é a religião do Brasil. É João do Rio o nome do autor. Quando ele fala das macumbas, ele acaba com todas elas. Entendeu? Ele põe as macumbas como um local de escravidão do fiel. Não sei se você conhece esse livro, você já ouviu falar. Como eu acabei lendo esse livro por acaso, porque eu falei que ela está falando sobre as religiões, e eu fazia teologia na FTU na época, eu falei, deixa eu ler esse livro. Né? E, na verdade, eu acabei lendo só a parte das macumbas, comecei a ler a parte do positivismo, e depois eu parei e falei, não, esse cara, ele não agregou nas macumbas, ele não vai agregar no restante. Não. Então, eu acabei não lendo mais. A senhora mas ele foi formou citado, na FTU? Me formei. Mas ele foi citado, esse livro foi citado no julgamento, foi do abate religioso, na defesa do julgamento do abate religioso. Pelo Dr. Helder, não foi? Pelo Dr. Edio Silva. Porque ele me convidou e eu fui, né? O Ed me convidou e eu fui. E um dos promotores lá citou que o que acabou com as religiões afro-brasileiras foi essa publicação. Mas, na verdade, não foi só isso. Porque é estranho quando a gente pensa, né, nessa questão das macumbas com a Umbanda, porque assim, tem muita gente que fala assim, não, mas o Zélio pegou o que já existia para ele e fez a religião dele. Mas se ele tivesse realmente feito isso, por que as macumbas não teriam continuado num paralelo e existiriam até hoje? Por que as macumbas não são... Porque não existe uma outra religião hoje
que é a macumba carioca? Já que ele pegou pra ele... Exatamente. Porque... E os frequentadores daquela macumba? Aí é que tá. Quando a gente... Na minha forma de entender isso, né? Naquela época tudo era macumba. Não importava se era candomblé, se era umbanda, se era terecô, o que fosse. Era macumba. Certo? E na boca de muita gente ainda é. E na boca de muita gente ainda é. E aí, por conta... Eu acredito que por conta do que saiu da musicalidade para as rádios AM da época, e ela acabou ficando marginalizada, as macumbas, e aí é que começa a se dar nome aos bois. Bom, a Umbanda já deram um nome para a Umbanda, então, ó, candomblé queto, candomblé de Angola, que é tudo macumba, mas vamos dar nome, vamos dar uma dividida, vamos dizer quem realmente somos, para a gente poder fugir. Esse é o meu entendimento. E depois vai ter a questão do seu sete da lira, depois de alguns seu anos. Sete da lira, que foi um grande fenômeno espiritual na mídia como um todo, né? Porque... E é muito interessante como as pessoas hoje invalidam, né, o trabalho da Mãe Cacilda. A Mãe Cacilda é uma pessoa extraordinária, né? Para ser estudada. Mas primeiro, a gente começou o assunto, mas o que a senhora trouxe para nós? Eu trouxe para você a Carta Magna da Umbanda. Que o livro lindo. da carta. Não sei se você teve acesso a ela ou conhece. Esta é a primeira Carta Magna. É a Carta Magna da Umbanda, essa é a segunda revisão dela. Que é aquela Carta Magna que todo mundo conhece como a Carta Magna... deixa eu ver, está aqui... do Pai Ortiz. Exatamente. E aí depois houve a segunda Carta Magna, que é aquela que foi encabeçada pelo Pai Ronaldo Linares. Isso aí tem uma história nesse meio, mas que, como eu não participei dessa história, eu prefiro não falar muito sobre ela. Esta carta eu assinei. A do Pai Ronaldo eu estava presente. Eu também estava. E... Aquela carta é uma carta de valores. Uhum. Ela é uma carta muito boa, não vou dizer que não é. Ela é uma carta de valores. Sim. É simples. Mas essa carta ela é mais profunda. Essa carta aqui, eu acho ela ótima, porque ela traz assuntos que a outra carta não trouxe, né? Exatamente. Eu acho que os propósitos eram diferentes. Mas vamos dizer que eu acho que a outra é a síntese dessa, né? Vamos dizer, o resumo. O resumo dessa aí, exatamente. E por que a senhora traz uma Carta Magna pra gente? Primeiro porque a Umbanda ela precisa ser fortalecida. E quem vai fortalecer a Umbanda? Um umbandista. Se o umbandista não fortalecer a religião, ela não tem como ela, por si só, dizer: oi, eu sou umbanda e eu me fortaleço. Não. Somos nós que estamos no dia a dia, dentro dos terreiros, que vamos fortalecer a Umbanda. E a Carta Magna, ela nasce com esse propósito, de trazer para a nossa religião um entendimento e uma identidade daquilo que nós fazemos. Ela não traz uma doutrina religiosa, ela não diz, olha, na gira da Umbanda tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter... Não. Ela fala de direitos humanos, ela fala de direitos humanos, ela fala de todos os temas que muitos religiosos acham polêmicos. E é difícil, porque sem Carta Magna a gente não tem legitimidade, né? Eu sou filho de Xangô, eu adoro burocracia, eu adoro papelado. Nosso regimento interno tem 90 artigos do nosso terreno. Tá ganhando do meu. Eu fiz 3 anos de direito, né? Não acabei a faculdade, eu adoro direito. Então, eu brigo muito por uma questão chamada legitimidade. E eu acredito que a Carta Magna, ela tenha nos dado legitimidade, né? Liberdade também, para que a gente possa entender. É muito interessante a gente falar isso, porque hoje em dia as pessoas falam assim, porque eu estava até conversando com a mãe Sebastiana, não, mas o preto velho não tem que usar um terço. Só que aí você pega a Carta Magna, no caso da outra Carta Magna, onde no primeiro artigo ele fala que a religião é uma religião, a Umbanda é uma religião euro-afro-indígena. Então, peraí, se ela é uma religião euro-afro-indígena, tem que ter terço. Tem que ter terço. Não é que tem que ter, mas pode ter. Pode ter, exatamente. Né? A Umbanda não tem que nada, mas pode tudo. Pode tudo. Então pode ter o terço, pode ter o Ganesha, pode ter um preto... Eu acho engraçado, né? As pessoas falam assim,
preto velho não pode usar terço. O pai João usa um terço, mas usa um japamala também. E qual o problema? Um invalida o outro, né? Um fortifica o outro. A gente tem que entender que na Umbanda também nós trabalhamos com entidades espirituais que tiveram vida nesse mundo. E que eles tiveram as suas crenças, as suas tradições. E várias vidas, né? E várias vidas. E até mesmo... E eles trazem isso para hoje. Tudo aquilo que é bom que foi bom para eles, que fortaleceu, né? E ajudou eles a trafegar. Porque eu digo isso para todo mundo. A religião é uma forma de nos ajudar a trafegar melhor nesse mundo. Independente de qual seja. Mas também digo que eu sou privilegiada na minha. Porque na Umbanda, eu olho pro Gui e falo, vou fazer tal coisa. O que o senhor me diz? Ele olha para mim e fala, não faça. Ou vai que vai dar certo. Porque ele enxerga na minha frente. Então eu tenho um conselheiro que tem um olho que eu não tenho. Que tem uma visão periférica que eu não tenho. Então, por isso que eu digo que eu sou privilegiada. Muitos umbandistas, no meu caso, até o caso da sua mãe, vieram de famílias católicas e fizeram a migração para a Umbanda. Mas você já vem de uma família já Umbanda. Ah, sim, mas eu frequentei a Igreja Católica. Frequentou, mas frequentei a Igreja Batista. Também. Né, na minha infância. Também. Porque minha avó era da Igreja Batista. Minha mãe era terreira e Igreja Católica. Tanto que quando eu fiz 8 anos, veio minha tia lá com os livrinhos de catecismo. Agora você já aprendeu a ler, você vai fazer o catecismo. Eu falei, eu não vou fazer. Não, você vai fazer porque eu vou ser sua madrinha de crisma. Eu não vou fazer. Ela está esperando então até ela já hoje. Com segunda intenção. Ela está esperando até hoje eu fazer o catecismo. Não quis fazer. Não quis e ninguém me obrigou. E mesmo que obrigasse, eu sou turrona. Entendeu? A mãe Rita não tem uma cara que uma mãe obrigue ela a fazer alguma coisa. Não. Vou contar um fato de criança bem... que eu não sei nem se minha mãe lembra. Eu ganhei um vestido e eu não gostava de vestido. Porque tira a liberdade, né? Da menina. E aí um dia nós fomos... Eu tinha usado uma vez, porque eu ganhei e tinha que usar. Nós fomos sair, minha mãe botou o vestido lá e falou, você vai pôr esse vestido. Eu catei a tesoura e piquei ele pra mim não ter que usar. Entende? Então, assim, e esse eu tinha 4 anos. Então, mas isso é seu ou isso é do seu orixá? De ser briguenta? Ou é seu mesmo? É meu mesmo. Eu acho que, assim, o orixá, ele influencia a nossa vida na hora certa. Eu acho que tem momentos na nossa vida que a gente necessita da influência do orixá. Que é a hora que ele vai nos proteger de alguma coisa. Mas eu acho que o meu eu não posso dizer que é do orixá, porque eu sou assim. Tem dia que eu tô calma em pessoa. Você pode aprontar o que você quiser. Eu vou só olhar. Mas tem dia que você não pode me dar um olhar. Qual o seu signo, mãe? Eu sou aquário. Aquário. Mas tem uma coisa boa, não levo nada pro coração, entendeu? Isso é bom. Eu falei briga aqui... ali na hora, daqui a pouco tá de boa. Exatamente. Tanto que tem pessoas que falam assim pra mim, eu não sei como você ainda conversa com fulano depois disso, daquilo. Eu falo, porque ele pode até achar que eu sou rival, mas eu não acho que eu seja. Eu sou amiga. E acabou. Pra mim, o que aconteceu, já passou, já foi. Já resolveu ali, pra mim acabou. Eu consigo botar um pano em cima disso. Um pano não, eu consigo jogar no lixo aquilo ali, trancar numa gaveta e nunca mais lembrar que aquilo aconteceu. Que não é uma coisa comum para as pessoas, mas para mim é fácil. Mas quando nasce o templo de Umbanda, Cacique, Pena Vermelha e Ogum Iara, a senhora é criança ainda. Sim. Porque assim, quando eu tinha 10 anos... Minha mãe estava nesse terreiro que foi dado para ela de presente. E eu era a única da família que estava sentada no banco da assistência. Tá todo mundo já na G. Minha mãe, meu pai e meus irmãos. Só eu do lado de fora. Então eu pedi para ela, eu quero uma roupa, vou entrar pro terreiro. Ela disse, não, você não precisa. Porque todos eles tinham algum problema espiritual. E eu não tinha nada.
Então você não precisa. Eu fui lá e falei... Todos entraram pela dor, em algum momento. Exatamente. E tá lá a mãe Rita, novinha, querendo entrar pelo amor. E aí eu fui falar com o caboclo falou, põe a roupa nela, ela vai ser minha cambone. E aí eu virei cambone do Caboclo Pena Verde e dos guias que quando precisava, com 10 anos de idade. E logo depois disso, o terreiro foi dado para minha mãe. Então, ela começou a trabalhar dentro de casa, assim, só nós mesmos. Às vezes vinha uma tia, trazia um primo para benzer, aí vinha preto velho, era só assim. Então, quando ela resolveu abrir o terreiro, aí eu tinha 12 anos, né? Que aí a gente, não, já que não tem jeito, vamos abrir? Então vamos abrir. Que eu tinha 12 anos, a primeira coisa que o cacique fez foi, ele incorporou e falou assim, vocês têm certeza que vocês vão abrir um terreiro para mim? Isso ele falou para nós. Eu, meu pai e meus 2 irmãos. Eu, meu pai e meus 2 irmãos. Minha mãe estava incorporada. Meu pai fez assim, vamos. Aí eu olhei para ele, para mim, vamos. Então ele fez assim, você e você vão para a escola de Corimba aprender a tocar tambor. Aprender a tocar atabaque. Porque no meu terreiro eu quero uma corimba. E esse terreiro não vai trabalhar entre 4 paredes. Eu quero vocês na rua trabalhando pela Umbanda. Então a gente foi. Tá até Desde hoje. o começo. Desde o começo. Acho que por isso que o Filhos do Cacique é tão importante, né? O projeto além do templo, né? O projeto Porque além do é templo. o sair das 4 paredes, né? Porque era uma coisa em comum. Então, por exemplo, a gente não sabia que existia uma escola de corimba naquela época. Mas pouco tempo depois a gente encontrou a Félix Nascentes Pinto, que era a escola do pai Newton Fernandes. Foi a primeira escola de corimba do Brasil. Sim. Fundada em 1979. Sim, é o que eu estava falando, é extremamente importante, né, para nossa história. Entendeu? E ele foi uma pessoa que introduziu a gente no meio das lideranças religiosas, porque não que a gente não conhecesse Pai Jaú, Pai Sebastião Campos, o Pai Jamil, a gente já conhecia, a gente já frequentava as festas do Ibirapuera, mesmo antes de ter o terreiro, mas o próprio Rivas, né? Mas ele nos introduziu dentro do superior órgão de Umbanda, dentro das federações, porque era onde ele trabalhava, pela Umbanda. O Filhos do Cacique vai fazer parte do SOESP desde essa época? O Filhos do Cacique... a gente já teve muito, muito perrengue com o superior órgão de Umbanda na época por conta do Filhos do Cacique, porque assim, eles tinham uma coisa de que assim, o terreiro precisava de alguma coisa, ele chegava na federação e pedia, e a federação ia atrás. E a gente nunca foi de ficar pedindo nada para ninguém, né? Eu preciso, eu vou à luta, a gente dá um jeito e consegue. Dá um jeito. E aí, quando a gente... Na verdade, o que aconteceu foi, toda vez que a gente ia viajar, ia sair para alguma festividade, tinha que alugar ônibus, tinha que alugar perua, alugar algum meio de transporte, porque ninguém tinha carro. A gente tinha um filho de santo na casa que tinha carro. Mas 40 não cabia em um carro. Sim. Então tinha que alugar. E aí uma das filhas da casa falou assim, por que a gente não começa a trabalhar para comprar uma perua? E foram conversar com o seu Tiriri. O seu Tiriri falou assim, e por que, em vez de vocês se preocuparem em comprar uma perua, vocês não se preocupam em comprar um chão? E aí a batalha começou por aí. Por essa conversa com o seu Tiriri. Compramos a perua e depois começamos o chão, atrás do chão. Quanto tempo demorou? Nós começamos em 1986. Nós começamos a fazer todo... Em 86, eu acho que em 87 a gente comprou a perua e continuou trabalhando. Mas a gente trabalhava assim todo mês. Sim. Nós íamos no gabinete do Jamil Achoa, conversava com ele. No começo foi meio estranho, porque assim, todo mundo pedia material de construção, pedia coisa para o terreiro e a gente pedia espaço de trabalho. Então ele começou a acompanhar nosso trabalho de perto. Uhum. Né? Ele ia nas festas para ver o que a gente estava fazendo. Então foi a primeira a gente fez assim por nós, na raça, com ele cedendo praça. Aí veio um assessor dele, começou a conhecer o nosso trabalho, ficou próximo do terreiro. E aí começou a vir
A pedido dele, o Jânio aprovava som do AMB, a liberação da praça, show do AMB. Então a gente tinha show na praça de graça para o bairro inteiro, uma vez por mês. E quando era mês de festa junina, a gente puxava o mês inteiro. Sim. Então, em 1988, nós conseguimos comprar 88 que nós conseguimos comprar o terreno? Foi. Em 1988 nós conseguimos comprar o terreno. Numa área que estava sendo loteada lá na época, que era uma antiga chácara. A gente conseguiu comprar um terreno. Mas a gente só conseguiu inaugurar isso em 1995. Isso que eu ia falar. Foram quase 10 anos de trabalho. Isso, porque dinheiro, você precisa de dinheiro. Sim. Né? E só foi inaugurada a primeira parte. Porque eu acho que é o sonho de todo terreno. Se alguém pergunta pra mim, pô, qual é o seu sonho, Léo? Meu sonho é ter um dia um terreno próprio. Porque a gente sabe o quanto o aluguel é difícil. Entendeu? Não é fácil. Se olhar por fora, o prédio tem 4 andares. Na verdade, são 3. Porque a parte de baixo é o térreo e mezanino, né? Só tem um corredor lateral. Mas quem olha de fora acha que é 4 andares. Mas o que a gente inaugurou em 1995 foi só a primeira parte. Só a parte de baixo. O resto foi levantando depois. E até hoje não terminou. A obra ainda está inacabada. E a gente continua trabalhando para fazer. Entendeu? Então, assim... Foi uma coisa que não começou de mim, nem da minha mãe, nem do meu pai. Começou dos filhos da casa. Eles quiseram. Seu pai nunca incorporou, nunca foi médium de incorporação? Não. Sempre foi nunca vi meu pai incorporado. Sempre foi ele pegar os trancos, né? O que passa, depende do que entra no terreiro, dá um tranco nele, né? Depende do que entra ali na gira, passa por ele e depois... E deve ser muito interessante, né? Até conversei com a mãe Rita depois para tentar trazer ele aqui, né? O pai Isidoro, porque deve ser muito interessante você ouvir uma pessoa, porque nós somos médios de incorporação, e a nossa visão, por mais que a gente fale assim, igual a mãe Sebastiana, tem 58 anos de Umbanda, mas 58 anos de Umbanda incorporada, tem 20 de Umbanda. Tem 20. O pai Isidoro, porque o resto foi os outros, né? Foi os espíritos. Agora, o pai Isidoro tem 50 anos de Umbanda e 50 mesmo vendo, né? Vendo, exatamente. Deve ser uma outra visão, um outro prisma, né? Hoje que todo mundo quer incorporar, tem gente que fala que todo mundo incorpora. Todo médium incorpora? Não, lógico que não. Tem gente que fala que todo mundo tem que incorporar. Umbanda não é só incorporação. Nunca. Nunca foi só incorporação. As pessoas não entendem o valor, por exemplo, do Cambone. Porque acha que só tem valor o corimbeiro, porque ele vai tocar, ele vai cantar, e que o povo hoje chama de Ogã, mas pelo amor de Deus, gente, Ogã é um cargo de candomblé, não é um cargo de Umbanda. Tudo bem que a Umbanda tudo se renova, ela aceita um monte de coisa, mas tem coisas que eu acho que são contraditórias. Porque quando eu falo que alguém é Ogã, eu digo que ela é senhor de alguma coisa, que ela detém um conhecimento profundo de algo. Meu pai é Ogã de Gira porque ele detém um profundo conhecimento dos mistérios, das afirmações, dos segredos, dos fundamentos de um terreiro de Umbanda. Mas são 58 anos. Curimbeiro é aquele que toca e que canta dentro do ritual de Umbanda, sempre foi assim. O terreiro tem lá o seu pezinho no candomblé, né? Como eu costumo dizer de vez em quando. Tem o seu pezinho no candomblé, então ele forma Ogã. Beleza, ele forma Ogã. Mas o terreiro que não tem essa raiz não forma Ogã. Uma escola de curimba não forma Ogã. Uma escola de curimba forma um curimbeiro tabaqueiro. Porque quem forma Ogã é a rito-liturgia, não é a escola. Igual, por exemplo, na nossa casa, nós temos o cargo do Ogã. Mas o Ogã da nossa casa, né, que é o Montanha, que hoje é um só, na nossa casa ele é chamado de o Alabê, que é o mais velho da curimba, só que o cargo dele não é só tocar atabaque. Na gira ele toca atabaque e ele canta os pontos, mas quando ele não está tocando e cantando os pontos, ele faz obrigação junto comigo.
em vários momentos, ele fica até à frente da mãe Priscila, que é a mãe pequena da casa. Pois é. Porque ele é o Ogan e é muito certo, e a gente deixa muito claro assim, a partir do momento, eu sou a voz mais alta da nossa casa como dirigente. Eu que dirijo. Só que a partir do momento que a minha entidade está em terra, quem manda na gira é ele. Se ele precisar mandar a entidade chefe do Congá embora, ele pode. Porque ele é preparado para isso, ele tem conhecimento para isso. Exato. Então, ele é o fio da navalha daquele momento de falar assim, a gira Ele tá na hora de é um cara acabar. que daqui a um tempo ele pode se formar uma gira. Por que não? Sim. Entendeu? Então a gente tem que entender. E voltando aqui à carta, tá? Esse instrumento aqui, que muita gente na Umbanda não dá valor ou acha que isso aqui é para envaidecer as pessoas que construíram esse documento, eu digo que não. Por quê? Graças a uma carta dessa aqui, a gente tem Umbanda na Suíça. Graças a essa carta, a gente tem a Umbanda na Suíça, a gente tem a Umbanda no Japão e tem a Umbanda nos Estados Unidos. Porque eles conseguiram aceitar a institucionalização do terreiro deles dentro desses países por conta dessa carta. Que é um dispositivo legal para que as terreiros existam. E no Brasil, a carta está, acho que, se eu não me engano, em 13 estados. São 13 ou 14 estados, né? Deveria estar em todos, né? Deveria estar em todos. Mas a gente também tem aquele trabalho de formiguinha, né? Para a gente alcançar os estados, muitas vezes também é complicado. Porque demanda eu conhecer, o outro conhecer, para a gente chegar nesse... Porque por mais que a carta esteja institucionalizada, né, é um documento que trabalha sem dinheiro. Então a gente não tem como pegar e chegar, por exemplo, lá no Amazonas, ou chegar em determinados estados do norte ou de alguns lugares do nordeste, por falta até mesmo de recurso. Tanto que hoje ela é impressa, poucas edições para entregar para governos, quando tem troca de governo, então são poucos coisas editadas. Ela está online. Ela está online não, né? A gente tem ela no PDF, então a gente manda para todo mundo por PDF, que nem o site a gente conseguiu manter no ar. Entendeu? Não tem o site. Não tem. Tinha, mas infelizmente a gente não conseguiu manter no ar. Então, e é um absurdo, como é que uma religião não consegue manter no ar um site, né? Exatamente. São coisas assim. Eu frequento esse meio, que eu falo das federações, porque eu vou na festa de Iemanjá e eu sou uma das federações que vai na festa de Iemanjá, e ali a gente acaba convivendo muito, muito assim, que a gente vê bastante Pai Edson dos Anjos, que está sempre ali, o Ogan Juvenal, e o Pai Salum e a Sandra, que são as pessoas que estão sempre ali conversando com que a gente tá sempre ali próximo. E a gente briga demais, mãe. E a gente briga por umas bobagens. Exatamente. Na última reunião, foi umas brigas tão desnecessárias que depois de um tempo, eu encontrei o subsecretário e ele chegou para mim e fez assim: eu posso te falar uma coisa? Ele falou: eu vou falar para você, Pai Léo, porque eu vi que você é o mais jovem de idade de todos eles que vão lá das federações. E para você eu posso abrir. A festa de Iemanjá é uma das festas que me dá mais trabalho. Só que não é o trabalho físico. Ela me dá um trabalho mental, porque todas as religiões que vêm aqui, quando a gente faz a marcha para Jesus, que a Praia Grande faz, quando ela faz alguma festa para a Igreja Católica, ele falou, toda religião vem aqui como unidade. Todos vêm num propósito único. Ele falou, vocês não têm um propósito único. Quando eu faço reunião de Iemanjá, a gente decide, por exemplo, olha, a festa de Iemanjá começará sábado às 5 horas da tarde. Beleza, beleza. Ele falou, no dia seguinte me liga um pai de santo. Olha, pra mim às 5 não é boa, pode ser às 4 pra mim? Não, mas a gente decidiu assim. Não, mas consegue pra mim. E tenta ir por outros lados. Um querendo, não, pra que você vai deixar a área histórica? Temos que dividir. Todo ano, assim, a área histórica hoje na Praia Grande, ela é uma área concebida por um decreto-lei. É lei.
E mesmo assim, na última reunião, a gente teve chefe de federação mais novo perguntando se ia ter sorteio esse ano. Meu amigo, é uma lei. Exatamente. Isso já está decidido há mais de 15 anos. Exatamente. Eu vou para a festa de Iemanjá há 20. Exatamente. Não tem mais sorteio. E mesmo assim as pessoas querem sorteio. A pessoa chegou ontem e ela quer achar que ela tem direito na frente dos outros. Quando a gente teve essa discussão, eu mesmo levantei e defendi a área histórica. E foi até interessante que eu comecei a defender a área histórica e o pai Edson dos Anjos olhou para trás com uma cara de assustado. Tipo assim, quem que é esse doido que tá defendendo a minha área, não a dele? Peraí, é minha obrigação. E outra, é mais velho que eu, mãe. Eu não posso brigar com o mais velho. Aliás, essas brigas, mesmo antes de existir essa lei, já tinha. Sempre houve. Sempre houve. É a questão da unidade. Exatamente. E mesmo quando era o superior órgão de Umbanda à frente da festa, porque durante o período ele era à frente, mas quem era que ia para essas reuniões? Né? Era o Demétrios, era o Jamil, ou o Ogan Juvenal, entendeu? Depois o Aguirre. O Aguirre, né? E as outras federações que não faziam parte do SOESP também iam. E isso sempre teve, essa briga sempre teve. Essa é uma das razões que tem a lei para ver se diminuía isso, mas não adiantou nada. O povo esquece que ele vai lá para um propósito. Qual é o propósito? Não é louvar Iemanjá? Então, ela não está numa estátua, né? Exatamente. Vamos dizer que ela está no mar. Então... Exatamente. Eu já sou o contrário, que às vezes eles falam assim, você quer ficar perto da estátua? Não, me joga o mais longe possível, que eu quero longe de confusão. Então, e as pessoas esquecem que ela está ali para um propósito. Que o propósito é louvar Iemanjá. Quando eu faço uma festa de caboclo no meu terreiro, eu trabalho com Exu? Não. Quando eu faço uma festa de baiano, que é linha do meio, eu trabalho com Exu. Por que na festa de Iemanjá eu tenho que trabalhar? A mãe Cida fez o mesmo questionamento aqui. Quando eu faço a minha gira, quando eu faço a minha festa, que termina tudo, eu quero a minha casa limpa, não quero? Por que na casa de Iemanjá eu tenho que deixar tudo sujo? Eu ouvi esses tempos atrás de um dirigente, de um dono de federação, meu Deus do céu, me dizer o seguinte, para mim não, para todo mundo que estava lá, a prefeitura tem funcionário para limpar, eles são pagos para isso. E eu disse para ele o seguinte, então pera lá. Mas e o exemplo? Eu falei para ele, não, pera lá. Não tô preocupada se a prefeitura tem funcionário para limpar, eu tô preocupada em deixar limpo o espaço sagrado da minha fé. Eu fui lá para louvar Iemanjá, eu preciso deixar limpo o espaço sagrado que eu usei. Como eu cultuo sujando, né? Exatamente. É surreal. Entendeu? A natureza, ela tá saturada. Se a gente não cuidar, vai chegar uma hora que ela vai dizer para nós, não queremos mais vocês. Na nossa casa, a gente fez as oferendas esse final de semana, a gente não usa nem alguidar nas oferendas mais. As nossas oferendas hoje, esse ano, por exemplo, eu fiz porque o seu Itaguruçu fala, não polua nada. E nada é nada. Nada é nada. Nada é nada, ele fala. Esse ano eu fiz minhas oferendas numa cumbuca que eu comprei pela internet de palha de milho. Pois é. Se você colocar, por exemplo, a gente fez a canjica de Oxalá, se você coloca a canjica muito quente, ela já desfaz. Ali na hora. Uhum. Então no dia seguinte ela já está desfeita. Não é pra poluir. Ah não, mas eu vou levar numa terrina de porcelana, deixar na mata, deixar numa cachoeira, aí quebra, uma criança corta o pé. Ô gente, a Umbanda não pode ser desse jeito, a gente tem que ter um outro conhecimento. Exatamente, pra você ver na nossa casa, né? A gente faz as oferendas, nenhuma oferenda que a gente faz vai direto pro seu local de sagrado, vamos dizer assim, não vai pra mata. Toda oferenda que a gente faz, ela é arreada no terreiro. No mínimo 12 horas, 24 horas arreada no terreiro. Então eu pego uma cumbuca dessa, ponho uma folha de mamona, ponho o que eu preciso pôr aqui, arreio. Amanhã eu vou na mata, levo isso aqui, tiro a folha de mamona, ponho ali, isso aqui eu volto para casa e serve para a próxima oferenda. Lavo, guardo isso aqui, eu dei pro caboclo, então toda a oferenda do caboclo vai ser aqui. Eu não tenho que comprar uma nova louça.
Não tem e que eu gastar. não sujei. Sim. Porque eu deixei ali uma folha de mamona Não com poluiu. tudo. Ah, e a bebida, o que, que eu faço? Eu compro maracujá, corto no meio, tiro a polpa, faço um suquinho para mim tomar e a casca vira o meu copo. E tem tanto coité de tanto coco. recurso. Tem o recurso, a gente tem que falar, essas coisas é importante a gente falar, não somos patrocinados por ele, mas a Casa do Cigano tem o ciganeco, que é de palha não é palha de milha, fibra de arroz, né? Fibra de arroz, você pode comer aquele negócio. Então, eu acho que isso. hoje a gente polui porque a gente quer. Também acho. Por falta de conhecimento ou por preguiça. Esse aqui tá mais fácil, vai esse aqui mesmo. Mas aí a gente vai falar de uma coisa, né? A gente falou de Carta Magna. Hoje a gente vive uma movimentação na Umbanda, que pra mim é absurda, de pessoas que dizem que você não precisa de um terreiro para ser um bandista. Você pode ser um bandista na sua casa, incorporar na sua casa, trabalhar na sua casa. Você não precisa de pai de santo, irmão de santo, você não precisa de ninguém, que você pode ser autodidata. Hoje a gente fala, essas pessoas falam que a Umbanda não precisa de terreiro, muito menos uma federação. O Ogan Juvenal, na última reunião, disse que uma das pessoas que entraram em contato com ele falou: você não quer vir para a festa de Iemanjá com a gente? E o Ogan Juvenal deu corda. Falou: não, eu já vou com o Pai Jamil. Pai Jamil já morreu. Pai Jamil já era, está ultrapassado. A gente ouve isso na nossa Umbanda. As federações já eram, estão ultrapassadas. E aí eu pergunto para uma pessoa que vem de herança de uma casa: a Umbanda está perdendo as raízes? A Umbanda está esquecendo as suas raízes? O verdadeiro umbandista não esquece e não perde. O que perde é o comodismo. É mais fácil para mim incorporar um guia na minha casa, falar com a minha família aqui, algum amigo meu que esteja... Só que ele esquece de uma coisa. Quando você está num terreiro, o terreiro ele tem fundamento, ele tem uma ganga de compadre, ou de Exu, como queiram falar, ou de guardião, porque agora, né, vamos elitizar, virou guardião. Eu não gosto, eu chamo de entendeu? Exu. Exu e acabou, né? E você tem ali tudo preparado para qualquer coisa que dê errado. Por quê? Porque tudo dá certo, mas sempre pode acontecer uma vírgula. Quantas vezes alguém chegou com uma descarga que você pegou no terreiro? Isso não pode acontecer na casa de alguém? Quantas vezes como é que fugiu a palavra agora? Fugiu a palavra. Daqueles que ficam ali do lado olhando... Não. Passa pelo lugar de um guia. Os quiumba? Não. Aqueles que ficam olhando lá, olhando a gira... a palavra fugiu. Meu Deus do céu. Zombeteiros. Eu fui lembrar no meu filho, porque de vez em quando eu chamo ele disso. Coitado. Não, porque meu filho brinca muito. Ele brinca com tudo, né? Então eu falei, de vez em quando eu chamo ele disso. Como é que é mesmo? Quantas vezes um zombeteiro não tenta e não consegue passar por um guia dentro de uma gira? Em casa eu tenho tudo aberto. Você pode dizer, não, mas eu tenho minha tronqueira, eu tenho meu congá. O terreiro também tem. E mesmo assim, de vez em quando pega o carrego? E mesmo assim acontece. Nossa, e como acontece? Qual o perigo que eu tenho estando em casa, sem uma supervisão, vamos dizer assim, de entrar um Exu da treva ali e fazer qualquer arruaça? E é uma questão, eu acho que, além de espiritual, de cultural. E aí também vem a questão da consciência mediúnica. Porque o médium muito consciente, ele acha que ele domina tudo. Só que ele pode dominar aqui, ó. Mas e a energia? E o espaço? É o super-homem, né? Então as pessoas esquecem que se existe um terreiro, é porque existe uma necessidade. E a necessidade não é para atender quem vem lá fora. É para atender quem resolve se iniciar na religião. Porque quem vem lá fora pode ir na benzedeira ali, pode ir no padre, no pastor, no rabino,
no shake e conversar sobre o seu problema. E de repente ter uma ajuda. Não precisa ser necessariamente um guia. Mas o terreiro está ali principalmente para estruturar um umbandista que resolve ser realmente praticante da religião. Mas estruturar com segurança. E é uma questão que eu acho até mesmo, além da espiritualidade, cultural, porque hoje as pessoas falam muito de ancestralidade. Não, você tem que respeitar a sua ancestralidade. Tá, eu respeito a ancestralidade, mas aí eu não respeito o pai Elcio, eu não respeito o pai Jamil, eu não respeito a mãe Sebastiana, eu não respeito o pai Aguirre, eu tenho que respeitar a minha ancestralidade. Só quem veio primeiro. Eu acho horrível, eu fiquei assustado, mãe, juro mesmo. Quando a mãe Cida fala pra mim que o SOUESP hoje tem 4 casas, 4 federações, 4 pessoas à frente, dentre elas o Filhos do Cacique, que ainda está lá, com a mãe Sebastiana, com 77 anos, né, mãe? Pai Jamil, que já passou dos seus 90, acho que está com 92, se não me engano, pai Jamil. Pai Varela, exatamente, com 78, eu acho. É. E mais uma casa que ela não lembrou qual era, mas o próprio primado, hoje com a mãe Cida, que a mãe Cida, ela não falou a idade dela, mas acredito que não 70, mas um pouco menos. Sim. É porque eles chamam ela de Cidinha, então eu acredito que ela seja mais nova. A minha pergunta é, o SOUESP vai morrer daqui 30 anos? Quem vai ser o SOUESP daqui 30 anos? E como que a Umbanda vai deixar... Eu falo isso que a minha Priscila sabe que eu estou uma semana falando isso. Que eu já falei pra mãe Cida, uma semana, eu falei, eu quero entrar no SOUESP. E eu não quero entrar no SOUESP para passar à frente de ninguém, não. Mas eu quero entrar no SOUESP para pelo menos garantir que talvez daqui 20, 30 anos continuem pessoas no SOUESP, porque o SOUESP é importante para nossa religião. Independente das questões que a senhora falou, em alguns momentos que houve uma certa ruptura, mas espera aí, nós estamos falando das primeiras federações, da federação que instituiu festa de Iemanjá, imagem de Iemanjá. Isso não pode acabar, isso não pode sumir. E não só o SOUESP, não é só o SOUESP, é todas as federações. Exatamente. A gente não pode deixar com que as coisas vão morrendo e a nossa Umbanda vai perdendo a legitimidade e a identidade dela. O umbandista, ele tem que entender que se nós hoje podemos ter a porta aberta para a rua, receber quem quiser entrar na nossa casa, né, no nosso terreiro, e atender as pessoas tranquilamente, apesar que nem todo lugar é tranquilamente, mas em São Paulo a gente ainda consegue um pouco de tranquilidade, né? É porque essas pessoas, que hoje eles chamam de velhos e ultrapassados, tiveram a capacidade de olhar para frente e dizer assim, vamos à luta. E apanharam, né? E apanharam. E não só não só metaforicamente, literalmente. Alguns deles, como o pai Jaú, teve as unhas arrancadas. Exatamente. Para quê? Para que hoje, para que a Umbanda ganhasse o seu reconhecimento, o seu espaço, como uma religião brasileira e como qualquer outra religião tem, né? E hoje eu dizer que eles são ultrapassados é negar a raiz da Umbanda aqui do estado de São Paulo. Hoje eu dizer que o mundo mudou, o mundo girou e as coisas têm que se renovar, sim, o mundo mudou, o mundo girou, tem que se renovar, mas se eu estou querendo resgatar a ancestralidade africana, porque quando eles falam de ancestralidade, eles falam disso, porque hoje o tema afro é mídia. Por que é mídia? Por causa das questões raciais. Então eu quero resgatar minha ancestralidade afro dentro da religião para eu poder ter um espaço dentro dessas questões raciais para trazer algo ao meu favor. É isso que está acontecendo. Desculpa, mas eu falo mesmo. Mas tem que falar. Entendeu? É isso que está acontecendo. O Filhos do Cacique, a senhora disse para o pessoal do canal do Saravá, qual é a vertente do Filhos do Cacique? Nós somos uma religião, um terreiro de Umbanda de linha Nagô, tradicional, antigo. Linha Nagô tradicional. Mas tem terço toda primeira segunda do mês? Tem terço. Como pode? Um conflita com o outro? Não conflita. Não conflita por quê? Porque o preto velho, quando baixa no terreiro, ele diz, Saravá nosso Senhor Jesus Cristo. O preto velho, ele benze.
E ele benze, ele usa a arruda, mas ele também usa o terço. Ele usa a água para benzer, mas ele usa o terço para cruzar. Então a gente tem que entender que não eu trazer como você disse no começo aí, não a ancestralidade, mas a pureza da religião, sim, é dar direito a essas entidades ser quem elas são. Porque eu tenho o caboclo de pena, o caboclo índio, mas eu também tenho o caboclo do sertão. Os caboclos de couro, né? Os caboclos de couro. Eu tenho o preto velho lá da senzala, mas tenho o preto velho que não é da senzala. O pai Zulua mesmo, que eu falei, nunca foi, né? Morreu na África, como rei africano. Né? Entendeu? E aí quando a gente fala de trazer a pureza da religião está em deixar a entidade ser quem ela é. É deixar o guia que comanda aquele terreiro fazer da sua casa um espaço que seja confortável para ele trazer todo mundo para trabalhar, dentro das normas dele. Cacique Pena Vermelha é um cacique que trabalha muito pela lealdade. Se você é leal com ele, você tem tudo. Se você é uma pessoa desleal, ele olha para você e diz, eu quero 1 para valer 10, e não 10 para valer 1. Até esses tempos atrás, nosso terreiro estava com 45 pessoas. Eu olhei e falei assim, meu Deus, não vai demorar. E quando eu digo não vai demorar, eu falo, não vai demorar para ele riscar o ponto e limpar o terreiro. Porque a gente começa a observar, a gente sabe quem vale por 10 e quem não vale. Sim. E dali a pouco começou, sai 1, sai 2, sai 3 e o terreiro foi... Aí minha mãe virou e falou assim, o cacique limpou o terreiro de novo. Aí eu virei para um dos cambones, né, o Rafael, e falei assim, Rafinha, Rafael, a gente tá no lucro. Ele falou, por quê? Eu falei, porque ele ainda não tirou a gente daqui. É sinal de que a gente ainda tá valendo. Porque quando a gente não tiver também, ó. Ele olhou para mim e falou, madrinha, preciso pensar mais nisso. Mas é uma realidade. Enquanto a gente tá ficando é porque a gente tá valendo. Mas eu até queria pra gente... sendo um ótimo papo e esse papo para durar 4 horas vai ser fácil. Ixi, nem mas não vamos chegar nisso. Mas eu queria falar um pouquinho da mãe Rita médium. Quando que a mãe Rita resolveu ser médium? Com quantos anos? 10 anos de idade. Com 10 você foi tocar tabaco? Com 10 anos eu fui ser cambone do Caboclo Pena Foi Verde. cambone. E qual que é a transição de cambone para abraço direito da mãe Sebastiana, a médium de corporação que está ali do lado, a sustentação, que a gente pode falar que se existe um pilar de sustentação, a gente consegue perceber nos vídeos. Que está tudo acontecendo em volta da mãe Rita, que a mãe Rita está ali. Sempre deixando aquilo funcionar. Eu acho que tudo começa a acontecer primeiro quando eu decido que eu vou entrar, porque eu não preciso, mas eu decido e vou. Então nisso eu tinha meus 10 anos. Mas quando a gente abre o terreiro e vai, e seu Pena Vermelha diz, eu quero que vocês trabalhem para fora e não para dentro, e você vai aprender, eu acho que esse foi o primeiro ponto, sabe? E o segundo ponto foi conhecer Pai Newton. Oxa, para, Pai Newton. Ele encosta. E ele me levar para dentro do Esperágon de Umbanda. Porque eu não conseguia falar. Isso que está acontecendo agora, acontecia comigo nas reuniões. Eu não conseguia falar. Quando o Menezes Ladessa dizia assim, Rita, fala para nós agora. O que você tem para dizer? Eu não dizia. Ou quando eu falava era chorando. Então eu disse assim, bom, se eu vou ter que andar nesse meio e eu preciso aprender a falar, eu preciso de algo que me ajude a isso. Mas o que vai me ajudar? Mas eu continuei indo. Eu falei, eu sempre tive comigo de que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então, de repente, eu estava no colégio, aí eu já tinha, né, já estava no colégio, na época era colegial, né? E um noivo de uma professora disse assim, a minha professora de história disse assim, meu noivo vai dar aula de teatro aqui na escola.
Alguém de vocês quer fazer? Eu fui a primeira a levantar a mão. Eu falei, eu quero. Não porque eu quisesse fazer teatro, mas porque de repente... queria se soltar, ser mais extrovertida. De repente aquilo, sei lá, porque aí meus amigos tudo, eu fui meus amigos, nós também vamos. A turma de alunos desse professor foi só eu e meus amigos, mas ninguém de fora, né? E a oficina durou 6 meses, era para ser assim permanente na escola, mas durou 6 meses. O foco era voz e improviso. Tudo que a mãe Rita precisava. Pois é. E era assim, sabe o que é você estar a 50 metros de distância, falar aqui, o outro lá ouvir nitidamente? Eu consegui isso. Tanto que eu falo alto pra caramba, né? Até hoje dá pra perceber. Eu não consigo cochichar. O meu cochicho todo mundo ouve. Mas isso é por conta desse período, entende? E na aula de improvisação era assim, cada vez que tinha, ele lançava um tema e cada um tinha que entrar. Então, primeiro a gente fazia um período de voz e depois ia para improviso. Ele lançava um tema e cada um tinha que entrar. Eu sempre era a última, porque eu olhava e tinha vergonha. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim, você precisa aprender uma coisa, que você, nesse momento, não é você, é um personagem. Então, você respira fundo e põe na sua cabeça, agora o meu nome é tal. Agora meu nome é José. Ele até falou um nome masculino para mim. E você vai entrar como se fosse o José. E vai esquecer quem a Rita é. Durante muitos anos eu fiz isso. Dentro da religião. Hoje, lógico, faz muitos anos que eu não faço mais isso. Mas não deixa de ser uma persona, porque sim, a mãe Rita é a mãe Rita. A Rita é a Rita. É a Rita. A Rita pode ser às vezes introspectiva, pode ter algumas coisas que a mãe Rita não tem. Sim. Quando a gente funda a nossa casa com a minha tia, eu tinha uma coisa que eu não queria entrar na sala que minha tia está sendo velada. É minha tia, poxa, me criou. E aí uma mãe de santa amiga minha falou assim, o Leonardo pode não querer entrar, mas o pai Léo tem que entrar, ele é pai de santo dela. Exatamente. E é uma realidade, é uma outra, realidade. Não é uma outra personalidade, né? Entendeu? Então, durante muito tempo, quando eu ia falar em congresso, nos seminários por aí, da palestra na PUC, eu fazia exatamente isso. Quando eu chegava na porta, eu respirava fundo e dizia, agora é a mãe Rita. E aí eu me esticava, porque eu fiz curso de modelo, né, por conta de uma amiga que queria fazer e não queria ir sozinha, porque eu nunca tive intenção de ser modelo, e a amiga, vamos que vamos. E com isso eu aprendi muita coisa postural, então para mim foi muito bom o curso. E quando terminou, que o cara falou, você vai querer ser modelo fotográfico, modelo de passarela? Eu, nenhum. Como nenhum? Ninguém investe um dinheiro desse para nada. Eu falei, mas eu investi. Não quero. Mas ajudou, né? Me ajudou em outras coisas. Eu não queria nada daquilo, né? Então, assim, isso me libertou para eu conseguir falar. E hoje, é óbvio, às vezes eu estou em algum lugar, alguém fala assim para mim, você pode falar sobre tal coisa? Eu falo, pô, mas que hora que é para mim? Falar, não, daqui 10 minutos vai trocar, você fala. Eu, tá bom, porque eu lembro do improviso. Sabe, pede pra ir chamar o nome dos terreiros, igual entendeu? Foi na festa de eu lembro, se eu tenho a bagagem, eu vou falar. Se eu não tenho a bagagem, eu vou dizer não. Mas eu não estudei, eu não preparei. Eu tenho a bagagem, mas eu não preparei. Como aqui? Eu não preparei nada, que eu não sabia o que ia vir daí. Entendeu? Então não tenho como eu preparar nada. Eu estou falando aquilo que está vindo na minha cabeça. E a senhora aqui vai bem no improviso. Pois é, porque um ponto do Caboclo Pedra Negra. Não conheço. Improviso da Umbanda. Solta o nome de uma entidade e vai que vai. Mas eu queria saber mais a fundo quando que a senhora vai para a gira mesmo, para a incorporação. Por que isso acontece? Então, a senhora parece uma pessoa que não gosta muito de trabalhar incorporada. Não, eu não ligo. Eu gosto muito da parte do Cambone. Isso que eu ia falar. Porque eu vivenciei... Eu ia falar isso. A senhora parece isso. Não, deixa eu cambonar aqui. Eu faço meu trabalho desincorporada. Eu vivenciei muito, né? Eu fui Cambone acho que uns 14 anos, né?
E eu tinha uma ligação assim do guia, não, o guia nem virava para mim, eu já sabia o que ele queria, eu consegui ter essa conexão. E a incorporação me tirou isso, né? Então, assim, quando a Baloaê vinha, ele fazia sim para mim, eu sabia o que era. Ele podia fazer 10 vezes assim, eu sabia o que era cada coisa que ele queria. Hoje ele faz isso aqui para mim, eu olho para a cara dele e falo, ai meu Deus, eu não consigo pegar. A mãe Priscila, quando traz os falangeiros, é a mesma coisa. E todo falangeiro da mãe Priscila me pede alguma coisa, eu nunca consigo saber o que é. Eu falo, pai, o senhor me perdoa, mãe, o senhor me perdoa, eu não estou entendendo nada. Entendeu? E então, eu acho que a incorporação me tirou isso, mas ela me trouxe muitas outras coisas. Entendeu? A possibilidade de ver o guia ajudar alguém. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, diferente da minha mãe, que ela é uma esponja, tudo que tiver de energia que ela absorve, eu não tenho isso. Talvez pelo orixá que eu carrego, eu não tenho isso. O tipo de mediunidade que eu tenho, eu não tenho isso. Então aqui pode estar o ambiente mais carregado do mundo, eu não ia sentir nada. Eu sou a mesma coisa. Antigamente eu não ia sentir nada. Aí eu aprendi a fazer transporte, ou puxada, como alguns chamam, né? Porque eu também não sou médio de transporte. Eu também não. Aí é para mãe Priscila. Mas o terreiro precisava. E quem fazia não estava. As pessoas que naquele dia deveriam estar para o trabalho e para que isso pudesse acontecer, não estavam. A senhora é filha de Xangô também? Não, tinha essa. Mas com Xangô ou não? Não, Ogum. Porque tem isso, né? Aqui na minha casa, os filhos de Xangô é os pau pra toda a obra. Porque você olha pro lado e fala assim, nossa, precisava tanto de um médio de Obaloê. Ah, vai Xangô, porque não tem Obaloê, eles faltaram. Então, e aí, seu João Baiano tinha que fazer um transporte da Bahia. Vambora. Do povo que estava na Bahia. E você tem que atravessar o rio para fazer isso. Então, é um outro sistema. Sim. Ele olhou para mim e falou assim, bichinha, preciso, eu só tenho você aqui, você não faz. Eu falei, seu João, eu não faço, mas se eu me ensina, eu vou. Só que depois que eu abri esse lado na minha vida espiritual, se eu chegar aqui e estiver carregado, eu percebo, eu sinto, eu caio. Né? Eu digo que eu caio assim, aquilo fica. Mas se eu sair do ambiente, bater um vento já era. Eu demoro muito para perceber. Normalmente, quando tem alguma coisa, a mãe Priscila já passou mal umas 2 vezes, ela já tá me enchendo o saco há uma semana. Fala assim, o terreiro tá carregado, precisa fazer um trabalho para descarregar. Porque se depender de mim, eu sou uma pedra nesse sentido. Eu sou o que as pessoas chamam do médium de tronqueira. Eu sou aquele médium que eu fico ali, eu vou repelindo as entidades negativas por si só. Difícil eu entrar em contato com uma delas. Difícil para mim. Mas aí eu tenho que usar dos outros artifícios. Da evidência, da clara audiência. Que aí eu vou por aí. Mas realmente eu não sou nada de transporte. Então assim, ao mesmo tempo que eu gosto muito de ajudar os guias. Porque eu acho que você aprende muito. Entendeu? Mas eu acho que a incorporação ela tem uma importância muito grande. Eu jamais vou tirar isso dos meus guias. Porque é um trabalho deles. Eu queria falar um pouquinho do trabalho do templo, para entender. Mas antes disso, para a gente fechar essa parte da mãe Rita, de trabalho pela Umbanda, eu sei que a senhora se emocionou, mas eu acho que as pessoas precisavam ouvir isso. Qual o tamanho da importância do Pai Newton Fernandes para a religião como um todo? Pelo que ele fez antes das pessoas imaginarem. Você falou o nome dele aí de novo. Então, Pai Newton, ele foi uma pessoa visionária dentro da religião, no meu modo de ver. Primeiro porque, assim, ele fez parte do primado, né, que na época era primado da Umbanda, agora é primado do Brasil, junto com o Pai Félix. Então, ele foi, assim, um dos braços direitos do Caboclo Rancatuco, né? E naquela época, em 1975... ele não tinha... Os terreiros não tinham curimba. Era muito difícil você ter alguém que tocava. E era o antigo busca-pinga no boteco, né? Sim. Que a gente fala. E aí, ele começou a ensinar, dentro da federação, o pessoal a tocar e cantar. Só que ele mesmo ele não tocava atabaque. Ele tocava um agogô, e do agogô a gente tinha que sair. E de 75 a 79...
essas aulas elas eram itinerantes. Hoje era no seu terreiro, amanhã era no do outro, domingo no seu, domingo que vem no outro domingo no outro, e assim ia. E aí, em 79, com a ajuda do pai Jamil, com a ajuda do Ronaldo Linares, ele conseguiu estabelecer um endereço fixo para a escola, né? Que aí ele batizou como Félix Nascentes Pinto, porque foi o seu Félix que ajudou ele a ter, né? A dar esse primeiro passo. Né? E dali surgem as escolas que nós temos hoje. Entendeu? Dali surgem as maiores escolas que temos em São Paulo. O próprio hoje. Pai Elcio, né? Fez aula, né? Fez aula, deu aula, né? Eu cresci do lado do Pai Elcio, então não tenho muito não posso nem falar muito, né? Não é que não tenho muito, não posso nem falar muito, porque eu cresci do lado dele, né? E de muitas outras pessoas que não estão mais junto aqui. Mas que Pai Newton foi o elo. Né? Ele uniu muitas dessas pessoas para que a Umbanda hoje chegasse nesse patamar. Os primeiros festivais... Vamos falar a verdade? Para que as Umbanda... pessoas ouvissem o que o Sandro Luiz faz hoje. Exatamente. É a realidade. É a realidade. Né? Aliás, o Sandro fez um trabalho bonito, que ele homenageou o Pai Elcio o ano passado, mas é isso. Se o Sandro hoje é o que ele é, e ele sabe disso e ele faz questão de falar, é porque teve o Pai Elcio antes, porque teve tantos antes... E a gente vai chegar lá no Pai Newton. Porque não vai ter jeito. Os primeiros festivais de Curimba que tiveram se chamavam MPU, Festival de Música Popular Umbandista, que era aquela música que era que você pudesse cantar fora do terreiro. Entendeu? Em 1984, 1986, foi indo. Tiveram 4 edições. Né? Então, assim, e isso foi fazendo esse movimento crescer. De lá saiu a Umbanda Ecologia, da Umbanda Ecologia, de lá saiu a Umbanda Ecologia, saiu a Escola do Pai Elcio, saiu a nossa escola Newton Fernandes de Aruanda, saiu, depois da Umbanda Ecologia, foi saindo a Aldeia de Caboclos e diversas outras escolas. A Tambor de Orixá, né? Tambor de Orixá. E aí vai saindo diversas outras escolas. Então hoje a gente tem esse trabalho musical da Umbanda bem aberto aqui no estado. E fora do Brasil também. Sim. Fora do Brasil, fora de São Paulo. Sim. Né? E fora do Brasil também. Fora do Brasil também. Mas tudo começou aqui, com o Pai Newton. Que é um visionário. Que era um visionário. Eu acho legal a gente falar isso, que as pessoas às vezes não têm essa ideia. Hoje a senhora é o braço direito da tenda. Como hoje é ajudar na dirigência de uma casa que tem a sua idade? É fácil? A Umbanda nova, as pessoas que estão vindo agora, porque as pessoas de hoje são diferentes de 40 anos atrás. Ah, sim. Como que a gente lida com isso? Eu acho que... Primeiro que eu sempre, mesmo tendo 12, 13, 14 anos, eu sempre participei das decisões dentro do terreiro, né? E eu sempre dizia para minha mãe, amanhã isso aqui vai ser meu, então tem que ser desde já. Não dizia isso? Eu sempre dizia isso para ela. Amanhã isso aqui vai ser meu, então tem que ser desde já. E às vezes eu falava para ela, eu não concordo com isso. O dia que eu assumir vai ser diferente. Tudo que eu falava que eu ia mudar, já foi mudado. Eu não preciso mudar mais nada. E eu acho que toda essa mudança que teve na sociedade e nas pessoas, a gente só consegue manter vivo a tradição porque a gente respeita as pessoas. Porque quando eu passo a desrespeitar as pessoas, elas passam a se afastar. Entende? Então, a partir do momento que eu respeito que no dia seguinte eles têm que trabalhar, então eu tenho que levantar, tenho que terminar uma gira mais cedo. Eu respeito que nem todo mundo ganha para fazer uma oferenda de um jeito, então vamos facilitar para todo mundo? A partir do momento que eu respeito as individualidades, as pessoas começam a entender que o terreiro não é só para pessoas específicas, é para quem quiser chegar. E que a religião, ela está aberta para atender todo mundo.
E que se um não pode, todo mundo se junta e esse um vai fazer também. É uma mãe rígida? É, mas se não fosse rígida, não seria como somos hoje. Quem é mais rígida, a senhora ou ela? Eu acho que hoje sou eu, mas no passado era ela. É o papel só... É que hoje ela tá amaciada, né? Hoje tem os netos, Hoje ela já, tem os filhos... ela já tá deixando você brigar mais. É, entendeu? Então acho que hoje tem outras coisas, né? Ela já tá com a missão dela cumprida, então ela fala, porque o seu Pena Vermelha disse que ela já cumpriu a missão dela. Então que ela não precisaria mais estar dentro do terreiro. Mas... Não vai tirar, não. Você acha, que nem tem gente que fala assim, tem uma chegou até meus ouvidos esses dias que a filha de uma pessoa assumiu o terreiro e tirou, porque a pessoa está idosa, e tirou a pessoa do domínio de tudo de dentro do terreiro e praticamente enjaulou essa pessoa dentro de casa. Eu falei, você acha que eu vou fazer isso com a minha mãe? Eu não faria isso com ninguém, muito menos com alguém que levantou tudo isso aqui. Estruturou tudo isso aqui. E tem o seu valor, né? Exatamente. Não faço nada sem que ela saiba. Porque até aqueles convites que chegam, em que eu sei que a agenda do terreiro diz não vai dar para ir, vai para a mão dela. Eu falo para ela, ó, chegou isso aqui, mas ó, já vou eu falo para ela às vezes, já vou avisar, não vamos. Ela olha para mim e fala, por quê? Fala, porque nesse dia tem isso na nossa agenda. Às vezes ela fala, nós vamos tirar. Eu falo, mãe. Que às vezes ela fala, não, mas isso aqui a gente pode fazer outro dia. Eu falo, mãe, todo mundo já está programado para esse dia, então nós vamos sentar e conversar com todo mundo. Entendeu? Aí a gente chama o pessoal, chama os médios, ó. Conversa. Vamos conversar. E seu Isidoro não se mete nisso? Se mete, ele participa também. Entendeu? Para ele gosta dos eventos? Ou... Eu acho que hoje, ele está com 84 anos, né? Eu acho que hoje tem hora que ele se cansa muito, sabe? Na festa de Nanã ele foi embora antes, eu percebi. Foi porque, na verdade, a gente acabou não entrando para a gira, porque a gente precisava atender uma demanda da Marli. Sim. E para atender a demanda dela, eu precisava do pessoal, porque hoje nós somos em poucos. Aí tinha ainda a apresentação da Foché. E uma parte dos nossos meninos estavam tomando conta do som. Né? Então era aí muita coisa exatamente. Então aí não deu. Até eu pedi para chamar ele, falei para ele entrar, ele falou que ele não ia, né, que ele ia assistir dali, e dali mesmo ele sumiu, a gente nem viu. É porque eu teve uma hora que eu fui tentar procurá-lo e ele já não estava. Não, mas nem a gente achou, já estava em casa já. Entendeu? Porque é perto, né? Então, sim, dali mesmo ele se manda. Ele é bem independente aos 84 anos. Imagina. Ele some que ninguém descobre onde ele está. Sai para fazer a caminhada dele. Não, Oxalá. Oxalá. Ele sai para fazer a caminhada dele e a gente só descobre quando ele está voltando, que ele saiu. Quando que a mãe Rita se torna um bandista? Porque às vezes a gente se torna um bandista, não é quando a gente entra pra gira. Sim. O que acontece na sua vida que a Rita se torna a médium Rita ou a mãe Rita? Ela olha e fala assim, não, foi isso que aconteceu que fez eu acreditar nessa religião. Você sabe que eu acho que eu não tive esse momento... Eu acho que eu sou um bandista desde que eu nasci. Fui criada no pé de Zé Pilintra. Entendeu? Minha mãe sentada na assistência, Zé Pilintra incorporava, quando ela olhava, eu não estava mais, eu estava lá com ele. Né? E não adiantava ela mandar eu sair, que ele falava, deixa a menina aqui. Desde bebê, praticamente. Então, eu não tenho... Eu tenho um momento onde eu nego as outras religiões. Mas eu não tenho um momento de negação da Umbanda. Então, quando me dizem, tá aqui seu livro para você fazer catecismo, eu digo, eu não vou fazer. Quando o pastor me expulsou da Igreja Batista, porque eu fui expulsa da Igreja Batista, aos 8 anos de idade. Por quê? Porque, enquanto eu era mais nova, né, e não sabia ler, você vai para a sala de lazer. Então, eles põem você lá para brincar. Porque eles acreditam que a criança pequena não aprende. O que nas nossas religiões, a criança ela cresce aprendendo. Sim. Né? E aí, quando eu
na cabeça deles ela já sabe ler, vai para a sala de evangelização. E quando me põe na sala de evangelização, a menina resolve falar de céu e inferno. Eu tinha 8 anos de terreiro de Umbanda. Eu tinha 8 anos de ouvir Exu dizer que o inferno era aqui na Terra. Então eu questionei. Foi expulso. Eu questionei. E eu fiz a sala virar um alvoroço. E aí a menina era nova, ela não sabia como contornar a situação, chamou o pastor. E o pastor chamou minha avó e perguntou quem eu era. Aí a minha avó disse para ele que eu era a neta dela. E ele perguntou qual era a minha religião. E ela falou, a família dela vai no terreiro. Aí sabe o que o pastor disse para minha avó na minha frente? Então leve sua neta embora daqui e nunca mais traga. Que absurdo, né? Fui expulsa da igreja. Falar isso com uma criança de 8 anos. Da igreja batista. Então, assim, eu não tenho um momento que eu diga que eu me tornei um bandista. Eu sempre fui. Eu tenho um momento de negação de outras religiões. É isso. Bom, vamos para nossas bolinhas. Lá vem as perguntinhas. As perguntinhas. Vamos lá, mãe. Que a mãe Rita é boa de conversar, viu? Oh, Toma cerveja, já passou mãe? tempo? Não, bebo não. Coca-Cola, gosto. Ah, isso sim, uma coca. Dá vontade de combinar uma pizza com Coca-Cola. Isso a gente pode. Isso aí eu gosto. A mãe Sebastiana cozinha? O dia inteiro, cara. O dia inteiro. O que ela faz, assim, que é o famoso? Tipo no Natal. Ah, no Natal todas as comidas saem de lá, né? Então, Mas o prato tradicional que a família fala, esse aqui é o da mãe, esse aqui é o da Sebastiana. Olha, uma coisa que ela faz que eu gosto muito no Natal e que era um doce do meu avô é o mantecal. Mantecal. Nossa, aí. A mãe Sebastiana só vai subindo nos degraus da mãe Priscila. Só vai subindo. Você vê, para cada festa do terreiro tem uma comida. Uhum. Olha que bom. Entendeu? Então, por exemplo, a festa de Exu, o povo, geralmente é muito difícil as pessoas comerem cabrito. O povo ama o cabrito que ela faz. Tá certo que demorou muito para aprender, né? Estragou muito cabrito, jogou muito cabrito fora. Até mas aprender. Quando aprendeu... Nossa, eu vou levar meu pai nessa festa de Exu, então. Porque meu pai é filho de português, meu pai é doido pro cabrito. Ele faz, ele come sozinho, coitado. Entendeu? Então, assim... Você cozinha também, mãe, ou não? Não gosta? Não é uma questão que eu não goste de cozinhar. Eu cozinho quando eu tenho vontade. Mas dizem que filha de Ançã não gosta dessas coisas de cozinhar, aquela coisa de princesinha da Disney. Não é nada. Pra Ançã isso não de serve. jeito nenhum. Meu negócio é jogar bolinha de gude, jogar futebol e... Por aí vai. Entende como foi a minha infância, né? Foi subindo por aí, rodar peão, empinar pipa, soltar balão. Me lembra a minha mãe, porque a minha mãe era assim. A minha mãe odiava boneca. Quando dava um boneco, ela jogava fora. É mal de Pois é. Seu nome também é Rita por causa da Santa ou não? Aí é minha mãe que diz. É por causa da Santa? A minha mãe se chama Rita também. Entendeu? Rita de Cássia. As minhas bonecas todas morriam afogadas. A minha mãe, ela cortava os cabelos das bonecas e pegava as cabeças pra jogar bola. A gente enchia o tanque de água e ia fazer elas mergulhar. Bom, coisa mais fofa. Pergunta do Rodrigo Ressuti. Se você pudesse ser uma entidade, qual você seria? E o que você falaria pra si mesmo? Se eu pudesse ser uma entidade, qual que eu seria? Seria um herê. Um herê. Porque eu adoro traquinagem. E o que diria pra você mesma? O que eu diria pra mim mesmo? Seja feliz que a vida é bela. Que lindo, né? É uma mensagem de herê mesmo. Seja feliz que a vida é bela. E é isso mesmo. Então tira mais uma. Vou dar um spoiler que já passou do Pai Varela. O Pai Varela tirou a mesma pergunta. E aí eu não lembro o que ele disse que ele seria. Eu acho que eu seria uma entidade. Aí eu falei, o que diria pra você? Foge. Foge enquanto há tempo. Essa é a frase da minha mãe. Essa é a frase. Foge enquanto dá tempo. Que ele pode você não sabe quanto eu já briguei com a minha mãe por ela falar isso. Mas assim, toda gira ela quer participar ou ela é aquela que fala, ai, gira, não, meu filho. Que?
Chega primeiro que eu, porque ela mora lá, né? Desce a escada, tá lá. Eu não. Não, mas não, de jeito nenhum. Ela, o tempo todo. Essa pergunta já foi que a senhora já respondeu, então pode mandar outra. Que é a pergunta do Ogã da minha casa. Qual a diferença de um Ogã e a mediunidade trabalhada? Você viu como eu escolhi Tá certinho? Vamos pegar cinza e cinza e azul. Azul, que é a cor de Iemanjá. Vamos lá. Essa é uma pergunta boa, da Ana Dutra. O que você acha do abuso moral dentro do terreiro? A gente fala dos mais velhos e a gente sabe que os mais velhos tinham um jeito de ensinar um pouco mais bruto do que hoje em dia tem. Qual é a linha entre ser disciplinador e ser abusivo com o filho de santo no sentido de dar uma bronca? Eu acho que sim. Realmente existiu e ainda existe gente que acha que porque é o dirigente ou é o dono, ele está acima de tudo e de todos. Só que dentro da religião a gente tem um papel de, não digo de doutrinador apenas, mas sim de uma pessoa que vai tentar fazer que o ser humano seja melhor. Agora, se eu começo a abusar moralmente, fisicamente, psicologicamente de uma pessoa, eu começo a fazer com que essa pessoa amanhã ela seja contra a religião. Não só apenas contra mim, mas contra a religião. E é isso que eu acho que é preocupante. E ainda tem muito. O mesmo direito que eu tenho de ser o braço direito da mãe Sebastiana hoje, qualquer filho da minha casa tem. Ele tem que merecer, é óbvio. Ele tem que trabalhar para isso. Então, né? E como ele merece? Trabalhando. Certo? Ele tem que merecer, espiritualmente falando, né? Mas eu não posso chegar nele e impor que ele seja. Ele tem que ir alcançando. Ele tem que, primeiro, ter o dom para isso. Segundo, querer. E terceiro, ir buscando. Agora, eu não posso, sabe, seguir com ameaça. Se você sair do meu terreiro, você vai morrer. Ou seu filho vai morrer. Gente, que é isso? Nesse mundo aqui, só quem tira a vida é Deus. E tem gente que fala que é entidade. Fala, essa entidade não vai falar isso nunca. Entendeu? Então, não dá pra gente aceitar esse tipo de posição. E se você, que tá ouvindo aí, tá num terreiro que isso acontece, se liberta. Porque a única pessoa que pode libertar a gente de alguma coisa somos nós mesmos. É isso, né? E se precisar, 190. Liga pra polícia. Não tem choro nem nada. Exatamente. Existia uma coisa antigamente na Umbanda, que eram os testes. Né? Queimava com charuto, dançava em cima do caco de vidro. Eu passei muito por isso, né? Tinha uns de comer pimenta, tinham vários tipos de testes que eram testes físicos que podiam te marcar, né? E hoje não existe mais. Eu acho que, assim, na minha concepção, aqueles testes, eles eram importantíssimos para o médium. Mas se você fizer hoje isso no médium, ele vai te abrir um processo de agressão física, de agressão moral, principalmente se você não passar no teste, andar na brasa, no carvão, dançar no caco de vidro, que não é você que dança, é a entidade. Então, se você tiver incorporado, vai passar tranquilamente. Se não tiver, se você estiver ali mangando da vida, vamos dizer assim, você vai cair né? Mas esse tipo de teste, ele trazia para o médium uma coisa chamada segurança e confiança. E a gente tinha uma Umbanda mais forte. Hoje os médios não passam por nada disso, porque você não pode, você não é besta de querer ter um processo nas costas e ainda acabar sendo preso. Sim. Certo? Então você não vai fazer mais isso. Aí tem gente que fala assim, faz o documento que eu assino. Eu falo, não.
De jeito nenhum. Mas eu tenho o quê? Eu tenho médios mais fracos. Por causa deles mesmo não acreditarem em si, né? Exatamente, pela insegurança deles. E que me demanda, aquele médio que eu prepararia em 2 anos, vai me demorar 6, 7, às vezes 10 anos para eu conseguir ter ele pronto. Sim. Por uma coisa chamada insegurança. É verdade. Entendeu? Concordo. Ai, mas é o guia ou sou eu? Já vamos passar por um ponto. Você, em sã consciência, você roda quantas vezes sem cair? Eu, no ajoelho, sem essa consciência. Entende? Então, passa por pequenas coisas, né? E aí, a lei também traz muita coisa que favorece, mas que também desfavorece. Sim. No caso desse assédio moral, assédio sexual, e qualquer tipo de assédio que tenha, Sim. a lei está aí para isso. Vamos para as bolinhas agora polêmicas. Você que brilhou para mim. As bolinhas de Exu. Dos nossos amigos. Papel até amarelinho. É. Até onde um pai de santo pode interferir na vida dos filhos de santo fora do terreiro? Em ponto nenhum. A vida dos filhos da casa são tratadas de forma espiritual. Então, é a vida espiritual que o sacerdote interfere. Na vida material fora do terreiro, eu só vou interferir se ele me pedir um conselho. Se ele não me Mesmo assim, pedir, a gente toma cuidado, mesmo né? assim a gente toma cuidado. A gente põe eles para pensar. Fora do terreiro, a gente não vai nem na casa de filho de santo. Isso é ruim, né? Entendeu? Às vezes acaba confundindo. Exatamente, porque quando você invade, porque isso é uma invasão para mim, sabe? Quando você invade e você começa a fazer, a tentar dominar a vida dessa pessoa fora daquilo do terreiro, então isso também é um aprisionamento. É perigoso ser amigo do filho de santo? Não é perigoso ser amigo do filho de santo, porque você tem que ser. Ao mesmo tempo que você tem que ser rígido, disciplinador, você tem que ser o amigo, porque senão ele nunca vai chegar para você com os problemas e com as dificuldades. Você tem que saber ser os dois, mas comedidamente. Eu sou seu amigo, quando você precisar eu tô aqui. Mas não de eu ficar indo na sua casa, tomar um chazinho, ver o que você tem em casa, ver o que você está conquistando, ver o que você está comprando, ver o que você está lendo. Não. Eu não posso fazer isso, porque você tem o direito lá fora de fazer as suas escolhas. Mas uma coisa que eu sempre digo, tudo que você faz lá fora reflete aqui dentro. Então, eu sei que quando alguma coisa desestabiliza aqui, alguma coisa errada você fez lá fora. É um espelho, né? É o espelho. Eu ainda falo para meus filhos, é um espelho em dobro, normalmente. Lá, se você erra um ponto, aqui você erra uma frase. Exatamente. Entendeu? Porque as duas coisas estão ligadas. Não existe a mãe Rita se não existir a Rita. Tudo aquilo que eu faço reflete. Tudo aquilo que a Rita faz reflete na mãe Rita. A mãe Rita é um complemento da Rita, entendeu? Né? E tudo aquilo que a Rita faz lá fora fortalece ou prejudica a imagem da mãe Rita. Sim. Então a gente também tem que entender isso. Às vezes tem gente que fala assim, mas a Umbanda é uma religião muito... como é que é? Discriminada. É uma religião muito discriminada. Aí a gente entra para um terreiro, as pessoas viram a cara pra gente, as pessoas... Eu falo assim, quem vai mostrar se a religião é boa ou não é você. Se ela foi boa para você e você se tornou alguém melhor, na sua vida para você, você vai ser melhor para os outros. Então, a partir disso, as pessoas começam a enxergar a religião de outra maneira. Porque se ela foi boa para você, ela pode ser boa para outra pessoa.
É isso. Gostei. Fala bem demais, mãe Rita, né? A mãe toda orgulhosa. Tem orgulho da filha? Ah, tá bom. Agora a gente vai queimar o nosso papel. O que nós vamos queimar da nossa religião? O que nós vamos queimar da nossa Quem é religião? mais fácil lidar? Com a mãe Sebastiana, mãe de santo, ou com a mamãe Sebastiana? Ixi, você sabe que eu não tenho muito essa separação? As duas é a mesma. As duas é a mesma. Pra mim não tenho essa separação, não. Tem que dar bronca em uma, dá bronca nas duas. De vez em quando a gente tem os nossos... de vez em quando a gente tem os nossos nossas não concordâncias. Entendeu? Mas que depois chega num denominador comum. Ah, tem que chegar. Normalmente quem cede mais? Nem Ou é sei meio a dizer, meio? Nem sei dizer. Que às vezes ela não concorda e depois no outro dia ela fala, não, mas eu estava pensando, se a gente fizer do jeito que você falou... Mas E às vezes acontece isso do meu lado, né? Seu Dela pai é falar, o mediador disso ou não? Meu pai... Não. Não. Ele não se mete. Se as duas estiver brigando, ele Ele não se mete. pega os netos e vai cantar um ponto lá embaixo. Ele não se mete, não. Muito pelo contrário. Ele faz de conta que não tá nem vendo. Adorei. Entendeu? Cada vez eu gosto mais do Pai Nosso. Faz de conta que ele tá nem vendo. Tá bom, gente. Foi igual a gente... o Rogério Belém. Aí de vez em quando eu quero trazer ele pra conversa, ele fala assim, vocês dois aí que se entenda. Faz aí, do jeito que vocês fizerem, tá feito. Isso no terreiro ou na vida também? No terreiro. Em tudo. Porque, na verdade, a gente que acaba decidindo tudo mesmo, sempre foi assim. Ele é bem filho de Oxalá mesmo, né? Deve, cozinha... Pra ele. Pra ele. Não, quando eu era criança, ele até fazia comida pra mim. Aí depois ficou grande... Não, quando eu chegava da faculdade, às vezes tinha comida feita pra mim, feita por ele. Entendeu? Bom, o que a gente vai queimar da nossa religião, mãe? Vai escrevendo, enquanto isso... Você se inscreve, ativa o sininho. Para quem quiser conhecer o trabalho da mãe Rita, vai lá, Filhos do Cacique, no Facebook, Instagram, TikTok também, mãe, ou ainda não? Não, TikTok não. Meu filho, agora eu vou fazer propaganda do meu filho. Aliás, eu quero trazer os dois aqui pra gente conversar. Vou fazer a propaganda do meu filho. Meu filho tá no YouTube, no Instagram, no TikTok, se eu não me engano no Kawaii também, como Curimbeiro das Matas. Tem lá uns pontos gravados, ele tá até aqui indo bem no canalzinho dele. Bom. Entendeu? Curimbeiro das Matas, Então, tá vai lá e segue lá, Curimbeiro das Matas. A gente vai Isso. botar aqui embaixo também. Mamãe corujona, né? Olha, se a gente não for coruja dos filhos, vai ser de quem? É verdade. Seja filho espiritual, seja filho carnal. O que eu vou queimar? A rivalidade e a arrogância que leva a demanda entre terreiros. É uma frase. Existe muita rivalidade entre terreiro? Infelizmente. É uma idiotice, né? Motivada no quê? Boa pergunta. Em um querer ser maior que o outro, em um mostrar que pode mais que o outro. Mas eu acho que assim, as pessoas esquecem que a religião é única. Umbanda é Umbanda, não importa se eu pratico com um atabaque, se eu pratico na palma, se eu pratico no agogô, se eu acendo vela ou se eu não acendo vela, se eu tenho um altar cheio de imagem de santo católico, ou se eu não tenho altar nenhum, Umbanda é Umbanda. E se é Umbanda, onde um falar de Umbanda, está falando de todos nós. Então a gente também precisa aprender a dar valor ou a olhar melhor quem está falando sobre a nossa religião. Não colocar qualquer pessoa para falar sobre aquilo que muitas vezes ela não entende. E isso é uma preocupação que a gente tem muito aqui no canal, né? Além do Saravá, a gente tem os vídeos, a gente tem mais de 1000 vídeos aqui no canal que eu sempre tento explicar a nossa religião como um todo. Mas eu sempre tento tomar esse cuidado de deixar muito claro que o canal não é para falar da minha doutrina, o canal é para falar da religião como um todo e respeitar quem pensa diferente. Não, o meu jeito de pensar não é melhor que o de ninguém, não é...
cada um tem o seu valor e cada um tem sua finalidade. Mas eu não posso falar que, não, lá na casa da mãe Rita, a festa de Preto Velho, eles fazem feijoada. Na minha festa eu faço tutu de feijão. Aí eu vou lá e abro um vídeo falando, Preto Velho nunca comeu feijoada. O que é isso? Peraí. É a mesma coisa, né? O terreiro tá 50 anos de terreiro. Sempre usou imagem católica. Aí eu resolvo que eu não vou mais usar a imagem católica. E aí eu invalido os 50 anos do terreiro? Lógico que não, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, com isso. E é o que a gente fala de novo. É o ego, é a vaidade que nos Exatamente. afasta tanto e nos fragiliza tanto, né? É querer dizer que eu posso mais, né? Então acho que quem pode mais é Deus, né? Já diz a frase, né? Quem pode mais é Deus. Antes de partir para o final, eu esqueci de uma coisa muito importante. Diga, Tchela. A explicação do logo do Filhos do Cacique. É verdade, é verdade. Tô curioso. Ele tá curioso. Não, eu tô ouvindo, porque assim, a mãe Cida chegou, a gente sentou pra gravar, e aí a mãe Cida falou assim, não, porque essa questão de Obaluayê, na minha visão, o Obaluayê não tem uma ligação com as almas. E a gente sentou pra gravar. E passamos o podcast inteiro, aí um amigo nosso que estava assistindo chegou pra mim e falou assim, e aí, o que a mãe Cida respondeu? Eu falei, não sei, eu esqueci de perguntar. E ele tá me enchendo o saco, todo dia ele me manda, você não perguntou pra mãe Cida? Vai ter que chamar ela de novo pra explicar. Mas vamos lá. Quem é esse carinha do Filhos do Cacique? Esse é o Tuca. Quem é Tuca? Bom, teve um período que nós precisávamos criar um logo, porque nós só tínhamos o nome, né? E eu tinha um programinha do Itaú chamado Desenhe Seu Chefe. E nesse programinha tinha, assim, várias feições de rosto, cabelo, tudo, né? Tudo separadinho, nariz, boca. Uhum. E juntamos eu, o Thiago e a Janaína numa salinha, no meu computador. Vamos montar o logo. Mas tem que ser indígena, porque é cacique, né? Tem que ser indígena. E aí a gente acabou fazendo, né? Juntando partes daqui e dali, fazendo um índio franciscano. Ou seja, né? É um indígena que leva ali uma história de bem-querer para o mundo mas hoje as palavras me fogem. Ali junto com o meio ambiente, junto com a natureza que Deus pôs no mundo, né? Então é uma pessoa que tenta espalhar os bons ensinamentos aí para cada um de nós. E a gente apelidou ele de Tuca. Por que Tuca? Porque tenda de Umbanda cacique, né? Aí ficou T-U-K. Cacique, Tuca. Na verdade, a princípio era Tuca Peverói, aí a gente abreviou para Tuca, né? Tenda de Umbanda, cacique, pena vermelha, algum Iara. Era Tuca Peverói. Aí eu falei, não, vamos abreviar, isso tá muito grande. Ficou Tuca. Então, o Tuca tá em tudo que a gente faz hoje. Tem o logo do terreiro. Sim. Né? Tem o ponto riscado do terreiro, que o Pai Pena Vermelha deu quando a gente abriu o terreiro, que é o logo. Que na nossa placa lá no terreiro tem. Né? E nos ofícios também, mas junto tem o logo do Tuca. Porque ele é mais divulgado que o ponto do terreiro. A maioria do pessoal chama de Filhos do Cacique. Filhos do Cacique, é. É um nome fácil, né? Um nome que fica mais simples. Mais simples. Bom, podemos agora, Thiago? Então, eu vou entregar a rosa para a senhora, como símbolo, né, da nossa querida e amada Umbanda. E como eu fiz com a mãe Sebastiana, eu vou pedir para a senhora. Tá quente isso aqui pra caramba. Deixa eu passar pra cá. Porque queimar demanda não é fácil. Né? E tá queimando, hein? Tá as rivalidades. O fogo ali tá brabo. E sabe uma coisa que eu falo de rivalidade? As pessoas se pegam tanto com isso. E quando tem alguém que quer quebrar os nossos terreiros, eles estão pouco se importando com as nossas rivalidades. Eles estão pouco se importando com a nossa doutrina. Exatamente. A gente não entende que a gente tá brigando aqui embaixo, enquanto tem um monte de gente aqui em cima que tá torcendo pra gente brigar cada vez mais. Não, e eles não esquecem que, assim, uma vez aconteceu um fato, agora eu vou contar uma coisa aqui. Numa festa de Exu, na festa da rainha, passada a festa, as Lírio da Paz tava com os arame tudo espetado, assim, sabe? Alguém foi lá na frente do cacique, no lírio que tava na frente dele ali, e espetou tudo assim, os lírios da paz com arame, né? E a gente só viu no dia seguinte, né? E aí,
Eu olhei e falei assim, mas as pessoas são tão burras. Porque assim, primeiro, ali não era um enfeite. As pessoas têm que entender que tudo que está dentro do terreiro tem um dono. Sim. Tem um dono, certo? E o dono que está ali também está na tua casa. Se você demanda com Ogum está na tua casa. Se você demanda com Oxóssi está na sua casa. Aí você fala, não, mas eu demandei com o terreiro da fulana, eu demandei com a fulana. Mas o terreiro tem um dono. Seja ele o orixá que for, ou a entidade que for, seja o orixá que for, ele está na sua casa também. O que vai sobrar dessa demanda para mim? Tem algum trabalhando na minha casa também. Sim. Não é ele que me ajuda ali nos meus caminhos? Eu tenho a Oxóssi ali trabalhando e provendo, né? Trazendo o alimento, provendo ali a família daquele terreiro. E eu estou demandando com Oxóssi? Entende? As pessoas não param para pensar nessas coisas. Desrespeitam toda uma raiz, né? Porque isso é um desrespeito tremendo com uma casa e aí a gente lembra Você sabe que eu nem ligo pelo desrespeito com a casa? Eu ligo pelo desrespeito com o orixá. Com a religião como um todo, né? Porque se eu tô tentando agredir Ogum, eu tô agredindo o meu Ogum também. Pois é, o orixá é um só. É horrível, né? Entendeu? Isso. Mas vamos para um momento mais tranquilo e mais leve, sem demandas, né? Mas como eu aprendi, o Pai Zulá falava muito isso, né? Ele falou assim, uma demanda se quebra só com um copo d'água, então... Exatamente. Né? A água com areia não pode demandar, a água vai embora e a areia fica no lugar, né? Então, exatamente. As bases fortes, deixa que quem fale. Para que a gente vai entregar essa rosa? Símbolo da espiritualidade de Mãe Rita, símbolo de todo agradecimento que fez a Mãe Rita estar aqui hoje. Para quem que a Mãe Rita mandaria essa rosa? Eu mando essa rosa para todo umbandista que leva a Umbanda com muito amor e carinho. Com fé no coração. Que lindo. Bonito. Para eles. Vamos dividir uma pétala para cada um. Isso. E assim é a Umbanda, né? São as pétalas que se unem. Começando uma Obrigado. Pra você. Obrigado. Depois eu passo para cada um aí, que agora não dá, né? Pode deixar. Mãe Rita, obrigado. Espero que a senhora tenha gostado. Espero que isso seja uma proximidade que dure bastante, porque Filhos do Cacique eu admiro demais. Mãe Sebastiana, mais uma vez. Agora a gente vai tentar trazer o Pai Isidoro, já estamos falando aqui. Mas você já disse que ele adora contar história, então a gente vai adorar conversar com ele. Mas dizer que o Filhos do Cacique e a tenda, né, de Umbanda do Cacique Pena Vermelha e Ogum Yara é uma daquelas casas que a gente tem como modelo para a nossa religião. Né? E além de modelo, o trabalho que a Mãe Sebastiana faz, o trabalho que a Mãe Rita faz, o trabalho que o pai também faz, que é muito importante para que a gente entenda o quanto que a Umbanda é família, o quanto que a Umbanda é união. Infelizmente ainda tem muita gente que acha que a Umbanda é promiscuidade, que a Umbanda é marginalidade, que as pessoas que estão na Umbanda querem o mal das outras. E a gente vê uma história de família como a gente viu, de uma menina que foi criada já desde os princípios de Umbanda, respeitando o próximo, ver a família, os filhos, os netos. Eu acho que isso é a maior simbologia que a gente pode falar. É engraçado que quando a gente vê o Filhos do Cacique, a gente vê toda essa família, e por mais que a gente veja de longe, a gente se sente um pouquinho parte dessa família, a gente se sente um pouquinho filho também, porque tenho certeza que o Cacique Pena Vermelha tem muitos filhos por aí, e de pessoas que acreditam na realidade da Umbanda e na fé. Então, obrigado mais uma vez a senhora estar aqui, espero que vocês tenham gostado. Sim. Espero que a casa perdure muito mais, a gente tem certeza, porque com certeza é mais uma casa aí maravilhosa a ajudar todo mundo. E obrigado pelo presente também, que eu adorei. Vou entregar também o Senzala para a senhora, para a senhora ler. Espero que a senhora goste. A história do Pai João, que é aquele preto velho. Não foi um preto velho tão bonzinho assim, né? Tem aquelas histórias de preto velho. O Pai João fala muito isso, aquele preto velho que foi parteira, que ajudava o próximo. O Pai João não era nada disso, foi um espírito que precisou lapidar muita coisa até se tornar um preto velho.
E quem quiser esse livro, adquire aqui embaixo. Tá? O Senzala vai com autógrafo também para você, se você quiser. Espero que a senhora goste. O meu não está autografado. Não, vou autografar no final. Mas, mais uma vez, obrigado. Eu estou muito feliz de estar recebendo, mais uma vez, as duas mães aqui, porque o estúdio é dentro do terreiro. E ter pessoas como a mãe Sebastiana passando pelo nosso axé, pelo nosso congá, passando, a mãe também passando, é gratificante para mim saber que não sei se estou no caminho certo, mas pelo menos estou tentando estar. E tenho vocês como faróis para isso. Acho que a partir do momento que a gente tenta elucidar as pessoas do que realmente a Umbanda trata, e a partir do momento que a gente consegue ajudar as pessoas nos nossos terreiros, a gente está no caminho certo. Entendeu? O que a gente não pode é simplesmente que o terreiro seja uma via de mão única, beneficie apenas a mim. Não, ela tem que beneficiar a todos. Esse é o melhor ponto. Acho que é a melhor forma da gente entender e acabar. E como eu digo, se você quiser saber sobre tudo que a gente falou aqui, família, fé, legitimidade, intolerância, procure um terreiro. É lá que você vai achar, não é fora de lá. Quer ser um bandista? Pezinho no chão, vai sujar o pé. Vai aprender como é difícil tirar o pé sujo de vez em quando de algumas gírias, é difícil. Vai se assustar com fundanga. Eu não sei o que é fundanga, vai aprender. Você não sabe, você não pode ser um bandista. Exatamente. Você precisa aprender muito, né? A nossa religião se aprende lá. O que a gente vai cantar pra gente encerrar? A gente vai cantar? Umbanda é força, meu pai, Umbanda é luz. Umbanda é força, meu pai, que não me conduz. Umbanda é força, meu pai, Umbanda é caridade. Umbanda é luz, é amor, fraternidade. Umbanda é luz, é amor, fraternidade. Umbanda é força, meu pai, Umbanda é luz. Umbanda é força, meu pai, que me conduz. Umbanda é força, meu pai, Umbanda é caridade. Umbanda é luz, é amor, fraternidade. Umbanda é luz, é amor, fraternidade.